Bom dia, que Deus te abençoe nessa manhã de terça-feira, graça e paz para todos nós, que Deus inunde o nosso coração, trazendo cada vez mais entendimento, cada vez mais paz, cada vez mais discernimento. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Nós vamos falar aqui sobre não desperdiçarmos o presente de Deus. Eu não sei você, mas eu, ao receber um presente, eu quero aproveitá-lo ao máximo, ainda mais sabendo que vem de Deus. Amém? Vamos entregar a Deus, então, as nossas orações nessa manhã, para que Ele conduza, que afinal de contas, Ele é o protagonista de tudo, é tudo dele, por Ele e para Ele. Amém? Feche seus olhos, então. Senhor, meu Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, louvado seja o seu santo nome, Pai. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, buscando Tua misericórdia, Pai, a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, venha ao nosso encontro nessa manhã, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja o real protagonista dessa manhã aqui, que diminua eu para que cresça o Senhor em nós. Em nome do Senhor Jesus, me use como instrumento do Senhor para alcançar as pessoas, para levar a Tua palavra, a Tua vontade. Nos traga discernimento, prepare os nossos corações e a nossa mente para receber a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco nessa manhã, Pai. Vinde, Jesus, a poder no Teu nome. Nós cremos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Nesses últimos dias, Deus tem falado muito forte comigo a respeito de como nós devemos aproveitar, valorizar o tempo. E tempo é algo que nem todos nós, principalmente nós brasileiros, temos facilidade em lidar. Em administrar o nosso tempo, em gastá-lo com sabedoria, em trazer os aprendizados da palavra para o nosso tempo presente. Uma das frases, assim, dos versículos que mais ficam na minha cabeça é um texto de Tiago que fala: a fé sem ação é morta. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a estudar a Bíblia e eu me deparei exatamente com esse texto no livro de Tiago, eu fico sempre pensando, a fé sem ação é morta. Então, não adianta eu ler a palavra de Deus sem trazer a palavra de Deus efetivamente para a minha vida. A gente buscar intencionalmente aquilo que o Senhor tem nos dito na palavra como uma prática diária. Não é fácil. A gente lida com circunstâncias que muitas vezes nos abalam, né, nos desestabilizam, mas nós precisamos buscar esse entendimento, esse conhecimento para ser aplicado na nossa vida. E de nada adianta a gente ter esse conhecimento, essa aplicação da vida, se a gente não tiver como perspectiva de que a gente tem um tempo limitado nessa terra. Tanto eu quanto você, a gente tem um tempo limitado aqui. Eu não sei quantos são os dias da minha vida, quantos serão os dias da minha vida. Eu não sei quantos serão os dias da sua vida, dos nossos filhos. Não sei se eu vou viver mais do que os meus filhos, se os meus filhos viverão muito mais do que eu. Tomara que seja assim, mas a gente não sabe. Então a gente precisa ter essa perspectiva de que o reino de Deus, ele é sim na eternidade. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem a certeza de que Deus derrama a graça da salvação sobre nós, nos concede acesso à vida eterna. Mas há uma vida acontecendo aqui. O reino de Deus, ele é na eternidade, mas ele já começa aqui, porque a nossa fé aqui hoje determina o nosso acesso à eternidade pela graça de Deus, não pelo que a gente faz. Então a gente precisa entender que os nossos dias aqui são limitados. E o nosso presente, o nosso hoje, é o nosso presente de Deus. Acontece que muitos de nós, eu e você, nós desperdiçamos muitos presentes de Deus. Desperdiçamos o presente de Deus, às vezes ansiosos pelo futuro, que a gente nem sempre sabe se vai vir ou não, e a gente vai desperdiçando. Desperdiçando porque às vezes a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos em tantas outras coisas e a gente perde o foco naquilo que é realmente importante. Na semana passada, mais precisamente na última terça-feira, uma pessoa me apresentou o Salmo 32 de uma forma diferente. Eu queria ler apenas um versículo com vocês. É o Salmo 32, versículo 8. Fala assim:
eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É um versículo só, mas quando essa pessoa me leu esse versículo, na terça-feira à tarde da semana passada, essa pessoa chegou para mim e falou assim: Ana Cláudia, olha só, os 4 atributos da paternidade de Deus muito lindos. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que deve seguir. Qual é o caminho? Jesus. E eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Olha que coisa mais linda. Quando Jesus ele morre, ele pede a Deus que envie o seu conselheiro para que esteja conosco. Então, olha que lindo. Deus fala, né? Eu instruirei e ensinarei. Então, ele deixou toda a palavra dele para nos dar como instrução e ensino no caminho que deve seguir. Ele entregou o próprio Filho para ser o caminho para a gente, o caminho, a verdade e a vida. E aí ele traz, né? E eu o aconselharei e cuidarei de você. Ou seja, o Espírito Santo estará para cuidar de vocês. Então Deus oferece a palavra para a gente, ele dá todo o direcionamento como Pai, ele entrega o seu Filho para ser o caminho, a verdade e a vida para nós e nos dá o Espírito Santo. Então nós temos hoje à nossa disposição Pai, Filho e Espírito Santo para nos instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. E cabe a nós acatar ou não esse lindo presente, esse presente máximo que é a Divina Trindade na nossa vida, para que a gente administre aquilo que Deus nos dá, nos concede de uma forma sábia. E aí quando a gente pega o Salmo 39, versículo 4 e 5, fala assim, Salmo 39, versículo 4 e 5, fala: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então a gente tem às vezes uma falsa ideia de que a nossa vida é muito longa, que dá tempo de fazer muita coisa. E às vezes a gente esquece de valorizar o tempo presente. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o tempo, e aí talvez uma tendência a temperamento, personalidade de um comportamento de preguiça, essa palavra é sobretudo para todos nós, mas é também para essas pessoas que, como eu, muitas vezes procrastina coisas que não se deveria procrastinar. Quando a gente tem a ideia de que o presente de Deus, o nosso dia de hoje, é um verdadeiro presente que a gente tem que lidar com muito temor, porque talvez seja o nosso último dia, a nossa responsabilidade vai ficar diferente. Bom, Deus começou a ministrar isso comigo na última terça-feira. E eu vou compartilhar com vocês um testemunho com muito respeito à pessoa, né, envolvida, que aconteceu comigo na última quinta-feira. Então Deus já estava ministrando no meu coração a responsabilidade da gente cuidar do nosso tempo de uma forma preciosa. E acontece que na última semana eu fui para a casa dos meus pais, passar o feriado lá. Cheguei na quarta-feira, fui só eu e os meninos, o Rodrigo teve que ficar para trabalhar. Então fui só eu e os meninos, cheguei tarde da noite. E na quinta-feira acordei muito ansiosa para poder aproveitar a minha família. Queria, né, matar saudade e tudo mais. E aí fui, tomei meu banho, minha mãe falou, vai buscar a sua avó para ela poder vir almoçar. E aí, na hora que eu tava saindo para almoçar, para buscar minha avó na casa dela, a minha mãe tem uma pessoa que ajuda com ela na cozinha. Ela tem um buffet lá em Itajubá e ela tem um cozinheiro, uma pessoa que ajuda ela na cozinha, e essa pessoa tava lá em casa na quinta-feira. E aí, ao cumprimentá-lo, ele chegou e falou assim, Ana, eu tava com tanta vontade de te mandar mensagem, eu tô passando por um tempo muito aflitivo, mas eu não queria te incomodar. Eu falei, nossa, você podia ter me mandado mensagem, não tinha problema nenhum. Ele, que meu pai tá doente, ele tá passando por um câncer, então ele tá muito debilitado, eu que tenho cuidado dele, e tem sido muito difícil essa fase. E eu falei assim, nossa, vamos orar por ele hoje, eu só vou buscar minha avó antes, e assim que eu voltar, a gente ora. E acontece que a gente é muito egoísta. E aí eu saí para buscar minha avó.
Na hora que eu voltei, eu tava querendo o quê? Curtir a minha avó. E aí a gente almoçou e tudo mais, e aí chegou toda hora eu lembrando, né? Gente, eu preciso orar por esse senhor. Eu preciso orar pelo pai, né? Pelo pai dessa pessoa que trabalha na casa da minha mãe. Eu preciso orar por esse senhor que tá acamado, né? Que tá doente. E aí chegou no final do dia, a minha avó falou assim: filha, você me leva? Eu falei, claro, a gente vai dar carona para essa pessoa. E aí na hora que eu tava saindo de casa, entramos nós 4, o Gustavo, meu irmão, foi junto. Na hora que eu tava saindo, dei ré no carro, eu lembrei, eu falei, nossa, eu não orei pelo pai dele. Como é que eu vou levar ele embora se eu não orei pelo pai dele? Me pediu uma oração. E aí eu desliguei o carro, no meio da garagem, desliguei o carro, saí do carro, falei, não, pode sair aí que a gente vai orar. Ele, não, amanhã eu vou estar aqui, pode ficar tranquila, que amanhã eu vou estar aqui. Eu falei, não, tudo bem, amanhã a gente ora de novo, mas hoje eu não posso deixar você ir embora sem eu fazer essa oração. Né? O dia é hoje, então a gente tem hoje para orar. E aí ele saiu do carro, isso era 5h30 da tarde, ele saiu do carro e nós oramos pelo pai dele, oramos e a gente ora, eu sempre oro pela cura do Senhor, né? Quando tem alguém acamado, assim, a gente ora clamando pela cura, mas eu oro sobretudo para que Deus faça a vontade, porque a gente sabe a brevidade da vida, a gente sabe que tudo tem um propósito, que tem hora para todo mundo. Então eu clamei sim pela cura do pai dele, clamei e aí a gente orou, clamei pela cura espiritual, cura do corpo, cura da alma e para que Jesus estivesse na vida dele, porque a gente sabe, né, que todos nós precisamos crer em Jesus para ter acesso exatamente a essa salvação, a essa continuidade, a esse tempo de eternidade, que é um tempo inegociável, não sei você, mas eu quero, desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas com as quais eu convivo, eu tenho relacionamento, tenham acesso à vida eterna. E aí ele entrou no carro, e aí ao longo do caminho, né, minha mãe mora num sítio, até a cidade, assim, nós fomos conversando, e eu fui falando para ele a respeito de perdão, que a gente tem que cuidar do tempo presente, então para ele liberar perdão no coração dele e tudo mais. E aí Deus toda hora me falando, né, dê importância ao tempo de hoje, porque você não sabe quanto tempo você tem. Dê importância ao dia de hoje, ao dia de hoje. Aí eu deixei ele no lugar onde eu tinha que deixar, deixei a minha avó e voltei para casa. E quando eu voltei, minha mãe falou assim, nossa filha, você parou só para orar, né, ali na garagem, você parou, foi para orar por ele? Falei, foi mãe, porque eu não sei quanto tempo Deus vai conceder ao pai dele, eu não sei quanto tempo, eu não podia deixar ele sair daqui sem uma oração. E depois de 4 horas a gente recebe uma ligação, era 9h30 da noite, isso era 5h30 quando a gente fez a oração, 9h30 da noite a gente recebe uma ligação dele, nos falando que o pai dele tinha acabado de falecer. E aí isso foi, para mim, uma experiência muito forte. Primeiro, pela obediência, né, de ter parado ali para orar por ele, mas sobretudo por essa reflexão. Quanto tempo a gente tem para fazer as pazes em vida, para arrumar as coisas que estão na nossa vida que a gente tem procrastinado. A gente procrastina não apenas os nossos comportamentos, as nossas tarefas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. A gente procrastina também reconciliações, pedidos de perdão. A gente procrastina resoluções de conflito. A gente procrastina tanta coisa, quando na verdade a gente não sabe quanto tempo nos resta. E eu fiquei pensando, imagina só, se na minha humanidade, porque eu estava ali no momento de curtir a minha família, né? Eu sou humana como qualquer outra pessoa. Tava querendo curtir minha família, e se falasse assim, Ana, é agora que você quer parar tudo para orar? Naquele momento exatamente, naquele ambiente que eu tava de férias, de tudo mais, não era. Sendo muito sincero com vocês, confessando a intenção, a motivação do meu coração. Tanto é que se fosse, eu tinha parado naquela primeira conversa, para tudo e vamos orar. Que era o que eu devia ter feito. Mas na minha humanidade eu procrastinei. Graças a Deus deu tempo. Agora imagina se não tivesse dado tempo, o remorso que eu ficaria. E quantas coisas a gente perde a oportunidade de assumir, de enfrentar na hora, por preguiça, por acomodação, por inércia, por egoísmo, por vaidade. Então essa palavra de hoje é pra gente
ter um pouquinho de temor aos nossos dias. Deus te deu um presente, me deu um presente hoje, que é o presente, é o dia de hoje. Mas quantas vezes nós desperdiçamos o dia de hoje, gastando o nosso tempo com coisas triviais, coisas mundanas, quando na verdade nós deveríamos estar investindo tempo nas coisas do Senhor. A gente deveria estar investindo tempo de qualidade na nossa família, tempo de qualidade naquilo que o Senhor confia a nós. Na semana passada eu falei para vocês sobre a história de José do Egito, e é engraçado quando a gente pega a história de José. Eu não vou ler ela aqui hoje, mas José, ele tinha uma promessa de Deus, né, de que chegaria um tempo de que até a família dele se curvaria, ele teria uma posição de destaque. Mas até que isso se concretizasse, o sonho dele aconteceu por volta de 17 anos, né, quando ele teve essa revelação em sonho mesmo, dormindo, acordou, teve um sonho. Ele teve essa revelação do Senhor, mas a realidade mesmo, isso só se concretizou quando ele fez 30 anos. E ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. O primeiro na época era o faraó do Egito, e ele era o conselheiro do faraó, ele era o governante do Egito. Então isso demorou 13 anos para se concretizar. Mas enquanto passaram-se esses 13 anos de preparação, ele foi vendido como escravo, ele ficou preso, mas mesmo nessas situações ele não desperdiçou o tempo dele. Enquanto ele ficou como escravo, ele se tornou um ótimo administrador do seu senhor e se tornou uma pessoa importante ali, um administrador de muita confiança para Potifar, que era quem comprou ele como escravo. E aí depois, quando ele foi para a prisão, injustiçado, mesmo na prisão, no tempo de prisão, ele ficou, eu não sei ao certo se foram 10 ou 12 anos na prisão, ele ainda teve aquele momento ali em que mesmo na prisão ele trabalhava para o carcereiro e se tornou um homem de confiança, ele cuidava dos prisioneiros ali dentro da prisão. Então a gente vê assim, um aproveitamento do tempo mesmo em situações adversas, mesmo quando o propósito, o chamado, o grande momento uau da vida dele não tinha chegado. Então, e isso me trouxe, eu já estava estudando esse texto, me trouxe essa reflexão. Será que nós estamos aproveitando o tempo presente do Senhor da forma como a gente deveria? Quantos sonhos, pensa na sua vida, quantos sonhos ou até revelações do Senhor, de propósitos de Deus, que Deus tem para a sua vida? Será que você tem se dedicado a se preparar para esse propósito grandioso na sua vida? Será que esse tempo de espera, de repente, para uma gravidez prometida pelo Senhor, tem sido um tempo de preparação ou um tempo de espera passiva, desperdiçando o dia, desperdiçando até o cuidado e o zelo com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito? Como será que está o seu aproveitamento do tempo de trabalho? Ana, eu estou num trabalho que eu não gosto. Mas espera aí, é o trabalho que hoje Deus te permitiu ter. Mas eu estou idealizando um concurso público. Ok, o concurso público é uma idealização e Deus me prometeu esse concurso. Tá, mas até que isso se concretize, como tem sido o tempo de preparação e o tempo de espera? Será que nós estamos aproveitando como se deve? E aí eu trouxe um texto que está lá em 2 Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo para o pessoal, para os Tessalonicenses. E aí no final da carta de 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo para esse povo, Paulo começa a falar sobre uma advertência contra a ociosidade. Ócio nada mais é do que o tempo, né, sem muita atividade. O ócio ele é necessário para a gente descansar, mas não esse ócio que nos faz paralisantes, que nos faz inertes, né, que nos traz essa paralisia. Então é preciso sim a gente contemplar o descanso, que faz parte, né? Deus mesmo criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Não estou dizendo que a gente tem que estar na ativa todo o tempo, sendo displicente com o nosso descanso, mas até o descanso a gente precisa honrar. Mas aqui, Paulo está dando uma advertência contra o ócio das pessoas, contra a inércia, contra a paralisia. E ele vai falar, vamos ler a partir do versículo 6. Então é 2 Tessalonicenses,
no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Fala assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos, olha só o tom de repreensão e o tom de direção forte na carta de Paulo. Nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, ou seja, que vive ociosamente, que vive paralisado, que vive na preguiça, que vive na procrastinação. Que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ou seja, a gente não usufrui de nada sem trabalhar, sem se esforçar, sem se dedicar. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Ou seja, eu não estou à custa de ninguém, eu assumo a minha responsabilidade. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitados por vocês. Quando estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Gente, quantas pessoas que por viverem uma vida ociosa, sem muita atividade, sem muita responsabilidade, começa a não ter o que fazer com a própria vida e começa a cuidar da vida dos outros. Talvez nós estejamos assim, cuidando demasiadamente da vida do outro, quando deveríamos estar cuidando daquilo que Deus confia a nós, a nossa responsabilidade. Será que nós estamos vivendo nesse momento, cuidando, tendo tempo demais para cuidar da vida dos outros, ainda que talvez por uma motivação aparentemente legítima, mas que Deus deve estar olhando e falando assim: nossa, se cuidasse menos da vida do outro, eu poderia dar mais para essa pessoa. Eu poderia dar mais para você, meu filho. Cuida da sua vida, daquilo que eu estou te confiando. Porque quanto mais você cuidar, mais zelo você tiver, mais eu vou derramar em você. Mais oportunidades, mais renovo, novas estações. Mas às vezes a gente cuida tanto dos outros justamente porque a gente não está zelando por aquilo que Deus já nos confiou. E aí no versículo 12 continua: a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marque-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado, para que tenha um chacoalhão. Contudo, não considerem inimigos, mas chamem a atenção dele como irmãos. E aí entra em saudações finais que fala assim: o próprio Senhor lhes dê, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor esteja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal de todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, quando eu pego, inclusive esse finalzinho, quantas vezes a gente quer a paz de Deus a todo tempo, mas desperdiça o tempo que Ele nos dá. É muito contraditório o nosso comportamento. A gente quer paz a todo tempo. Aí Deus nos dá um tempo, nos dá o tempo de hoje e a gente procrastina, a gente desperdiça, a gente gasta tempo fofocando, a gente gasta tempo desviando daquilo que é importante, a gente às vezes evita o trabalho que Deus nos dá, se comporta de forma preguiçosa, displicente. Então hoje é um tempo em que Deus toca o meu coração para que a gente se atente como estamos gastando ou investindo o tempo que Deus nos dá. Será que nós estamos gastando tempo com coisas do mundo, triviais, coisas que nos distraem? Ou estamos buscando, como o Salmo 32 fala, buscando tempo na presença de Deus para que Ele nos instrua, nos ensina no caminho que deve seguir, aconselhe e cuide de nós, para que a gente conquiste essa paz em todas as formas a todo tempo. A gente só consegue paz de todas as formas a todo tempo na presença de Deus.
É quando a gente se submete à instrução dele, ao ensino, ao aconselho e ao cuidado. E aí a gente faz tudo isso assumindo a nossa responsabilidade. Porque não adianta nada eu querer a presença de Deus, mas ele vai e fala, ele nos instrui. Instrução é o quê? Uma direção para uma ação. Aí Deus vai nos dar uma instrução, vai lá e faz as pazes com seu pai. Vai lá e libera perdão para sua irmã. Vai lá e reconcilia com seu cunhado. E aí a gente simplesmente para e fica quieto no nosso lugar? A gente procrastina uma instrução? Será que nós estamos sendo todos os dias obedientes, sensíveis à instrução, ao ensino, ao aconselhamento e ao cuidado de Deus? Eu não sei você, mas eu me peguei com muito temor. O que aconteceu comigo na última quinta-feira me trouxe um temor muito grande de que muitas vezes nós achamos que temos tempo, quando na verdade a gente está em contagem regressiva. Sabe quando vai chegando 10, 9, 8? Talvez a sua vida esteja nesse momento. Quanto tempo mais você vai gastar esperando o momento certo, o tempo certo de pedir perdão, de fazer uma reconciliação, uma retratação? A gente tem aquela história bem conhecida, né, de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e aí Zaqueu toma uma decisão: Senhor, eu vou devolver tudo que eu peguei dos outros, eu vou pedir perdão, eu vou me retratar com aquelas pessoas, eu vou consertar. E aí, você acha que Zaqueu quis perder tempo quando teve esse encontro genuíno com Jesus? Não, porque ele não sabia mais quanto tempo tinha. Agora pensa só, eu vou fazer tudo isso, tá, Jesus? Pode deixar. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 dias. Eu tive essa experiência com o Senhor. Passaram-se 4 horas. Pensa se eu tivesse desperdiçado. E pensa se Deus não tivesse me dado a oportunidade dessas 4 horas. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, eu gostaria muito de te fazer esse convite, de visitar o seu coração. E muitas vezes nós não sabemos o que tem no nosso coração para pedir perdão, para nos mover na direção do outro, numa retratação, numa reconciliação. Então, se você não sabe, peça a Deus de todo o seu coração. Peça a Deus, Ele vai te mostrar. Porque o Espírito Santo, Ele vai te aconselhar, Ele cuida de nós. Tenha esse Salmo 32 na sua cabeça, como gravou no meu coração. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei. O Senhor, Ele não nos desampara. Então peça a Ele: Senhor, para o dia de hoje, o que a gente tem para o dia de hoje? Qual é o movimento que eu preciso fazer hoje, Senhor? Me mostra quanto tempo eu tenho. Qual é a brevidade da minha vida? Me faz ter esse discernimento de me apegar a esse tempo presente de uma forma sobrenatural, de uma forma intensa, intencional. Me ajude, Senhor, a ser intencional. Afaste de mim toda preguiça, todo ócio que não é do Senhor. Me faz contemplar, sim, os momentos de descanso, mas não me deixe perder tempo. Não me deixe desperdiçar tempo. Esse é um pedido que eu faço para Deus e eu quero de todo o coração que você também se sensibilize para isso. Que você peça a Deus. Eu não sei quanto tempo seu pai tem de vida. Eu não sei quanto tempo a sua mãe tem de vida. Mas eu já tive experiências, inclusive uma grande amiga, que quando ela teve um movimento de buscar a mãe para entender a sua história, ela chegou lá e a mãe já não estava mais viva. Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas que a gente se mova na direção do Senhor. Eu orei por essa pessoa às 5:30 da tarde. Às 9:30, Deus recolheu essa pessoa. O filho dele teve a oportunidade, ainda em vida, de chegar em casa e dar um beijo no pai, tendo derramado minutos antes choro de perdão para esse pai. Choro de reconciliação, um choro de limpar a conta. E eu tenho certeza que essa despedida, esse luto agora está sendo vivido de uma forma um pouco mais tranquila. Não é que sem dor, mas um pouco mais tranquila, porque ele teve chance em vida de chorar diante de Deus, abrir o seu coração diante de Deus e beijar o pai, falando para ele assim: pai, vai ficar tudo bem. Essa pessoa chegou em casa, o pai ainda estava vivo e o pai estava com dor. Ele falou assim: eu vou tomar banho, pai, mas fique em paz, vai ficar tudo bem.
a gente está cuidando de você, vou só tomar um banho e a gente já vai resolver tudo isso. E deu tempo dele falar, dele ter essa palavra carinhosa com o pai, dele se despedir, dele olhar para o pai de uma forma diferente, porque ele tinha derramado no caminho de casa choro de perdão para esse pai. Então que a gente se sensibilize com essa história. Eu não estou contando essa história apenas para ter um contexto nessa live, mas para que te sensibilize como me sensibilizou. Como me sensibilizou. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas um tempo a gente precisa honrar, que é o tempo da eternidade. Honrar, aceitar Jesus, viver com Jesus, buscar a sua presença, porque é por meio dele que a salvação chega na nossa casa. É por meio dele que nós temos acesso à eternidade, a um tempo eterno junto ao nosso Pai, um tempo de paraíso. Esse daqui é passageiro, mas nós precisamos zelar como verdadeiros mordomos o tempo que Deus nos confia. Hoje, Deus está nos dando o presente de hoje. O que é que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos dá? Desperdiçando ou investindo? Investindo no reino, no cuidado com as outras pessoas, servindo as outras pessoas, ou simplesmente buscando de forma egoísta juntar riquezas para nós, simplesmente juntar realizações pessoais, sem olhar ao redor, sem olhar nas outras pessoas. Deus não quer essa vida egoísta para nós. Que a gente se sinta hoje recebendo essa carta de Paulo. Se há pessoas no seu convívio que não estão te levando para um nível mais próximo de Deus, que estão assim desperdiçando o seu tempo, que estão fazendo você desperdiçar o seu tempo por influência ou por estar te sugando, eu não sei. Mas vamos começar a ter mais discernimento, pedir sabedoria a Deus, pedir sabedoria para que Ele nos use no nosso meio, para que Ele nos traga discernimento, para que Ele nos traga esse temor de cuidar com zelo do presente de hoje. Amém? E se você tem esse perfil procrastinador, saiba que em Deus todas as coisas se tornam novas. Então clame a Deus. Fala, Senhor, o Senhor me conhece, eu assumo que eu sou uma pessoa que eu tenho tendência à procrastinação, eu assumo que eu sou uma pessoa que tenho tendência à preguiça, mas eu não quero que nem a procrastinação, nem a preguiça sejam senhoras da minha vida, porque eu tenho um pai, e é o meu pai que determina quem eu sou. Então eu não quero mais me curvar à senhora preguiça, à senhora procrastinação. Eu quero me curvar a Deus, ao Senhor. Então me mostre, me molde, me mude. Deus pode fazer todas as coisas novas. Deus cuida de nós. Ele nos instrui, nos ensina, nos aconselha e cuida. Peça que Deus, Ele cuida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e entregar em oração esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, o Senhor é Deus de ordem e não de desordem, Pai. Então nessa manhã nós clamamos, traga ordem para a nossa vida, Pai. Traga discernimento para que nós possamos entender quais têm sido os falsos senhores da nossa vida. Se é o dinheiro, se é a preguiça, se é a procrastinação, se é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Eu não sei, Pai, quais têm sido os senhores da minha vida e nem das vidas de cada um de nós. Mas o Senhor sabe, Pai. Então traga à luz isso para que a gente não mais desperdice o nosso tempo nas coisas que não agradam o Senhor, mas para que a gente tenha o temor no Senhor e possa obedecer com alegria os preceitos aos quais nós fomos chamados, obedecer aos princípios que o Senhor desenhou para nós e nos deixou escrito na Tua Palavra, Pai. Nos afaste de todos os relacionamentos que estão nos fazendo perder tempo de uma forma ou de outra. Nos mostre, Pai, o caminho que devemos seguir. A agenda, que não seja a nossa agenda, nós fazendo a nossa agenda de uma forma egoísta, mas que seja o Senhor determinando o tempo para cada coisa da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos tirar as vendas dos nossos olhos para poder servir as pessoas que estão ao nosso redor. Tantas pessoas que chegam até nós buscando um pedido de ajuda, um pedido de acolhimento, como aconteceu comigo. Perdoe, Pai, todas as vezes que nós, por motivações egoístas, nós deixamos de atender no tempo do Senhor e procrastinamos, Pai. Nos perdoe, Pai, por todo esse desperdício de tempo. Nos faça investir com tempo de qualidade,
Nos faça aprender a descansar da forma certa. Nos faça aprender a servir da forma correta, Pai. A ter um tempo de qualidade na Tua presença diário. Não apenas num domingo ou num dia qualquer, mas que seja uma busca pela Tua presença a todo tempo, todos os dias, Pai. Porque só com o Senhor a gente tem a verdadeira revelação da sabedoria, a verdadeira revelação de tudo que é do Senhor, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que nós dedicamos tempo com tanta alegria a tantas coisas do mundo e com tanta preguiça às coisas do Senhor. Nos perdoe, Pai, nos faça pessoas melhores. Nós damos autorização para que o Senhor entre na nossa casa, entre na nossa vida e faça um milagre dentro de nós. Faça um milagre na nossa família, faça um milagre na nossa casa, no nosso trabalho. Nos ajude a suportar os processos quando o seu propósito, o seu chamado ainda não se concretizou na nossa vida. Que a gente suporte os processos com paciência. Nos ajude a esperar, Pai. Temos dificuldade em esperar o seu tempo de renovo, esperar por uma nova estação, por uma cura, por uma libertação, por um renovo, por uma restauração. Nos mova, Pai, no sentido de fazer essa reconciliação com quem precisamos reconciliar. Nos quebre o orgulho para que tenhamos humildade de pedir perdão e perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos molde, Pai. Nessa manhã nós clamamos pela Tua instrução, pelo Teu ensino, pelo Teu aconselhamento e cuidado, Pai. Porque só em Ti podemos encontrar verdadeiramente essas coisas. Agradecemos porque sabemos que o Senhor nos dá, pela Tua graça e misericórdia, Pai, aquilo que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito e que a partir de hoje, preguiça, procrastinação, tempo e tudo mais que envolve esse assunto venha ao seu coração e à sua mente de uma forma diferente. Que a gente seja bons mordomos do tempo que Deus nos confia aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus. Que as motivações egoístas do nosso coração, assim como houve no meu, caiam por terra. E que a cada dia a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus, seguindo o exemplo dele para a nossa vida. Que não se submeteu a qualquer preguiça, muito pelo contrário, se desdobrou para servir, serviu com alegria, com sacrifício e teve a revelação de Deus a todo momento na vida dele. Amém? Que Deus te abençoe muito. Se Deus quiser, nos vemos aqui na próxima terça-feira. Um beijo grande. Não perca tempo. Se precisa fazer as pazes com alguém, se precisa fazer um movimento de pedir perdão, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Amém? Um beijo grande. Fiquem com Deus até semana que vem, se Deus quiser.